Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa sexta-feira, na nossa 75ª edição da Escola Bíblica de Obreiros, aqui da Assembleia de Deus Ministério Belo Horizonte, e hoje é o encerramento, e que nos foi aqui dada a oportunidade de ouvir esse servo de Deus, um mestre nas Escrituras, o pastor Enoque Vieira, que veio de Goiânia e trouxe aqui a palavra do Senhor para nós. Pastor, é sempre uma alegria receber o Senhor aqui, e é com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus através da vida do Senhor, tá bom? Ok, a satisfação é toda minha. É sempre uma alegria poder voltar aqui à BH, a Igreja Assembleia de Deus, aqui abraçar o pastor Simoni, a todos vocês, especialmente numa ocasião tão assim singular como esta, em que os obreiros e a liderança sobem à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus numa escola tão abençoada como essa. Isso, e para nós foi uma satisfação muito grande, 2 plenárias aqui, o pastor tratou de temas importantíssimos aqui, e eu queria voltar nesses temas, pastor. A princípio, o senhor falou aqui sobre os desafios da pós-modernidade, né, que a cada dia faz frente aí à igreja, e que o senhor falasse para nós, enquanto assembleianos que somos, quais são, pastor, os maiores desafios que a Assembleia de Deus enfrenta e continuará enfrentando frente a essa questão desse mundo pós-moderno, pastor? Eu penso que, entre muitos desafios, o mais agudo que nós estamos enfrentando atualmente é o fato de dar maior consistência e elaborar melhor o nosso arcabouço de compreensão doutrinária à luz das Escrituras Sagradas. Eu penso que a pós-modernidade, que já teve aí seus 40, 50 anos de trajetória, nos levou para uma hipermodernidade e hoje num processo de desacreditar na possibilidade de uma verdade objetiva. E a nossa fé, por sua natureza e por sua proposta, é eminentemente uma fé que busca conhecer a verdade, falar da verdade e uma verdade que seja objetiva. Então, eu penso que um desafio desse processo da hipermodernidade, da pós-modernidade, da pós-verdade, é o fato de reduzir tudo a uma narrativa. No sentido de que, por exemplo, não é mais o texto objetivo das Escrituras que diz a verdade, mas o entendimento do intérprete. E aí joga muito para a subjetividade. E nós falamos de verdades que têm duração eterna, e por ser verdades eternas, elas precisam de uma relativa universalidade, e à medida que a gente não consiga, como assembleano, como denominação, dar consistência a esse arcabouço de fé, de doutrina, aqueles que transigem, aqueles de entre nós que transigiram da educação média, secundária para a educação universitária, especialmente na área de humana, se viram atingidos por N postulados e questionamentos dessa nova perspectiva de pós-verdade hoje, que tirou deles, eu penso, o chão para caminhar com certa segurança. Eu penso que esse é um grande desafio hoje. A gente precisa dar mais consistência, elaborar melhor nossos postulados de fé, de doutrina, a fim de que nós consigamos ir para a cátedra. E aqueles de entre nós que forem para a academia, eles percebam que não há prejuízo entre o arcabouço de compreensão das verdades que nós pregamos enquanto cristãos, enquanto igreja, e aquilo que as N filosofias e ideologias lá fora, porventura, propagam e propalam no sentido de confrontar a nossa fé. Maravilha. Bom, só essa resposta aqui já daria mais uma plenária, né, pastor? Bom, a próxima pergunta é o seguinte, pastor, já que o senhor tratou já introduziu aqui esse tema, a questão do dualismo, fé e razão, graça e conhecimento. Por muito tempo a gente sabe que existiu essa cultura, né? Tem que escolher, ou você tem fé, ou você tem graça e unção, ou você tem conhecimento. Os dois não dá, né? Por muito tempo foi ensinado assim, né? Agora, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é o ponto de equilíbrio, pastor, entre o conhecimento e a graça, a fé e a razão? Como é que o senhor colocaria isso para nós? Eu penso, meu amado irmão, que a gente tem que abrir mão e até, de certa forma, não apenas abrir mão, combater toda essa ideia dicotômica, dualista, de imaginar que o conhecimento, ainda que das Escrituras e das verdades da teologia e da fé, anularia, eu vou colocar assim, no pretérito do futuro,
anularia a verdadeira espiritualidade. Eu penso que a máxima ou a ideia é o seguinte: eu preciso de ter uma fé que me conduza ao conhecimento e um conhecimento que não abra mão da fé, pois eu penso que uma fé meramente espiritualista, que não busca o conhecimento, pode tornar-se fanática ou desembocar num fanatismo. Mas também um conhecimento que não seja equilibrado com a fé pode gerar formalismo estéril e sem vida. O que a gente tem que equilibrar? Um conhecimento que nasça da graça e uma graça que te conduz ao conhecimento. E eu penso aqui que um dos textos que nós mais citamos e às vezes não permitimos que a nossa mente seja de fato fertilizada, energizada por ele, é 2 de Pedro 3,18, onde ele vai dizer que a gente tem que, ao invés de ter certos comportamentos e atitudes que ele enumera lá no último capítulo da sua segunda carta, ele termina a carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento. Então, na nossa fé, conhecimento não pode dispensar a graça, e a graça não pode anular o desejo de conhecer melhor, porque a nossa fé é uma fé eminentemente calcada no conhecimento e no saber das Escrituras e da revelação de Deus. Maravilha. Enquanto o senhor falava, eu lembrei do reverendo John Stott. Fé que pensa e razão que crê. Seria isso? Ok, exatamente. Aí até escrever um livrinho, né? Crer é também pensar, né? A fé não é assinar, não implica necessariamente em assinar um atestado de burrice. A fé que não abre mão da razão. Às vezes é preciso a fé abrir mão do racionalismo para recuperar a racionalidade. Mas a verdadeira fé não dispensa a razão. Porque, conquanto é a fé que gera o conhecimento e o conhecimento não conduz à fé, onde quer que porventura se encontra a verdadeira fé, encontrar-se-á também a busca de conhecimento. Coisa boa. Bom, pastor, para fechar, é o seguinte: onde nós erramos? Quando os nossos jovens, ao saírem, como o senhor disse aqui hoje com muita propriedade, ao saírem do ensino fundamental, do ensino médio, foram para a universidade, conheceram a academia, eles se desviaram, né? Abraçaram ideologias anticristãs, com visões completamente contrárias à palavra de Deus e se foram. Onde está o erro, pastor? Eu penso que o erro está exatamente, dentre outras coisas, mas exatamente no fato da gente ter se deixado influenciar por uma visão de um pentecostalismo mais espiritualista do que espiritual, que influenciou muitas Assembleias de Deus com o surgimento de alguns movimentos neopentecostais. E aí passou a focar muito na fé alicerçada apenas na sintomania, no sentir e não no compreender. Aí eu penso o seguinte: com essa visão, que já vai de anos e anos, pelo menos 4 décadas, né, da década de 80 do século passado para cá, gerou-se uma preguiça mental na maioria de nós assembleanos. E aí, como a sociedade, como eu disse na palestra aqui, o próprio país escolarizou, e por vias corretas e outras nem tanto, aqueles que transigiram da educação média, da educação secundária e foram para a universidade, nesse mercado do conhecimento, nesse mundo da intelectualidade, nessa sociedade que abriu mão de princípios e valores que são próprios da cultura cristã ocidental, eles não tiveram no embate, nessa interação com esse mundo, conteúdos de postulados da sua fé, no sentido de poder se firmar e se embasar em verdades que ele pudesse, pelo menos para si, compreender e guardar no seu coração. Ainda que não para debater, para convencer alguém, mas para transitar nesse mundo a partir desses postulados de verdades bíblico-teológicas, bíblico-doutrinárias, sem perder
a capacidade ou a consciência da fé. Então, penso que o erro foi o fato de que, em nome de uma espiritualidade que focou muito na experiência, nós esquecemos de dar o conteúdo que validasse essa experiência, conforme a escola bíblica tratou aqui no texto divisa. Porque há uma manifestação legítima do Espírito Santo, do Pentecostes, mas Pedro resolve dar uma explicação lúcida, inteligível, cognitiva, para que aquela multidão, aqueles circunstantes, não saísse dali levando uma opinião errada e totalmente prejudicial para a igreja, caso ela vazasse. Que coisa boa. Bom, nós ficamos por aqui, pastor. Ficaremos aqui a noite inteira conversando sobre isso, mas o tempo nos limita. Então nós queremos agradecer, pastor, mais uma vez pela disponibilidade do senhor estar aqui conosco. É sempre um prazer receber o pastor Enoque aqui em Belo Horizonte. E amanhã o senhor volta, né? O senhor vai falar mais aqui para a gente amanhã. Amém. E a gente quer agradecer ao senhor e dizer ao senhor que para nós é sempre uma satisfação ter o senhor aqui. Muito obrigado, Deus abençoe muito a vida do senhor, o ministério do senhor, e que o senhor tecesse aqui as considerações finais do senhor sobre o que o senhor viu aqui hoje, sobre o tema que nós trouxemos, para a gente estar encerrando aqui. Bom, eu que agradeço, para mim é sempre uma alegria, uma satisfação indizível, enorme poder voltar aqui a BH, abraçar o pastor Simoni e todo o ministério, especialmente numa ocasião como esta. Eu penso que o tema escolhido para essa EBO, ele retrata bem essa realidade que nós estamos colocando aqui, que é da necessidade de entender que qualquer avivamento, ou avivamento que nos interessa, ou avivamento que sustenta a igreja, é aquele que procede da estrutura doutrinária, um avivamento que não abra mão digamos assim, da espiritualidade, do mover do Espírito, dos dons carismáticos e sua atualidade e necessidade para os nossos dias, mas também que não se feche só no experimentalismo vazio e sem sentido. Então esse tema de ter colocado a doutrina como estrutura, ou a estrutura doutrinária do avivamento, foi muito oportuno, vocês foram muito felizes e parabéns a vocês por mais essa escola bíblica. Amém. Bom, essa foi o encerramento da nossa 75ª edição da Escola Bíblica de Obreiros aqui na Assembleia de Deus Ministério Belo Horizonte. Deus te abençoe, em nome de Jesus.